Eu preparei aqui uma fala, lembrando desde a questão da Declaração dos Direitos Humanos de 1948, que reconheceu a plena igualdade entre os indivíduos, sem aceitar qualquer forma de discriminação. Anotei aqui o preâmbulo da declaração, né? Relembrando que é de 1948, onde ela considera que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros e que ultrajaram a consciência da humanidade. Aí, relembrei aqui também da Constituição Federal de 1988 aqui no Brasil, que ela declara e garante a igualdade entre homens e mulheres e assumiu o compromisso para com os sistemas de proteção aos direitos humanos. Depois da Constituição Federal de 88, e eu, né, faço questão de ressaltar, principalmente depois do governo Dilma, do governo Lula, as mulheres inegavelmente tiveram grandes avanços. Nós tivemos avanço, por exemplo, no mundo doméstico, no mundo do trabalho, da educação, da saúde, na agricultura, da sexualidade, na participação política também, né, que no bem ou mal aumentou um pouquinho a participação das mulheres na política. Enfim, aumentaram os direitos das mulheres. Contudo, desde o golpe contra Dilma, o que nós estamos vivenciando? Perda de direitos, um governo Bolsonaro que foi eleito e que é extremamente machista, patriarcal, preconceituoso, discriminatório, um governo que nos envergonha muito e que, olha aqui, eu acho que tem o quê? 2 ministras, uma da agricultura, defensora do agronegócio, e a outra ministra das mulheres, que é mais preconceituosa, eu acho, do que o próprio Bolsonaro, que vai muito naquela lógica também de que não basta ser mulher, né? Tem que defender a democracia. E para piorar tudo isso, todas essas perdas de direito que nós estamos sentindo aí, principalmente desde a eleição do Bolsonaro, né? Que os machistas estão se sentindo fortalecidos mais do que nunca, veio a tal da pandemia. Desde março nós estamos aí enfrentando tantos problemas, né? Meu Deus, se eu vou falar aqui, nomear aqui, elencar, a gente sabe da perda de direito que as mulheres estão enfrentando na questão do trabalho, da renda, no acúmulo do serviço doméstico, no receio que ela tem do desemprego, o aumento da violência, os filhos que não têm escola e que, devido a isso, tanta coisa vem acontecendo, porque no momento de decidir quem é que vai ficar em casa com os filhos, geralmente quem tem que abrir mão do seu trabalho, né, que nos dignifica muito trabalho fora de casa remunerado, né? A gente sempre tem que fazer essa separação. Geralmente é a mulher. Então, meu Deus, nós poderíamos ficar aqui conversando que é escancarado o quanto as mulheres estão sofrendo mais com a pandemia. Perda da questão da saúde, porque as mulheres não estão mais tendo acesso facilitado aos exames de mama, aborto por estupro, por exemplo. Eu li ontem um material ali que estão tendo grandes dificuldades. Então, em todos os viés que a gente analisa, nós estamos sofrendo muito mais do que os homens. Claro que também quero deixar aqui que quando a gente fala de mulher, o porquê que é importante nós debater o tema da mulher durante a pandemia, principalmente. Quando você fala de mulher, você automaticamente está falando da família, você está falando do homem, nós estamos falando das crianças, dos adolescentes, dos idosos, porque a sobrecarga de trabalho doméstico e de cuidados sempre recai sobre a mulher. E se a mulher está fortalecida, se a mulher está forte, está de bem consigo mesma, está empoderada, toda a sociedade ganha com isso. Por isso a importância de nós estarmos aqui e discutindo esse tema, e quero parabenizar a comissão por ter nos provocado aí e valorizado a temática da mulher. Mas quando nós, mulheres,
estamos no espaço público, a gente faz questão sempre de valorizar a diversidade. E pensando nisso, é que durante essa semana eu convidei 5 mulheres, num universo de tantas companheiras que poderiam estar aqui para dividir esse espaço comigo. Mas eu convidei 5 mulheres, infelizmente o tempo é curto, nós temos em torno de meia hora, para vir dar um relato do seu espaço, de onde está vivendo, de onde pisa. Eu nunca me esqueço do doutor Cristiano, no curso das promotoras legais populares, que eu gravei aquela fala dele, ele foi fazer uma aula lá com a gente, e ele disse, é muito importante a gente ouvir as pessoas de vários espaços, porque cada uma defende e fala de onde veio. Então, por isso eu convidei hoje essas 5 mulheres, Paulo, e quero te pedir que me ajude, por favor, a nós mais ou menos mantermos em torno de 5 minutos para cada uma. Eu acho que vamos pegar um pouquinho menos, uns 3 minutos, meninas, se vocês puderem, para conversar com a gente como que elas estão vendo a questão dos direitos das mulheres nesse período de pandemia. E para isso, eu quero, com muita alegria, começar convidando a Vanessa Lazzaretti, que ela é, além de amiga, ela é jornalista, é feminista, está fazendo mestrado em ciência política na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a pesquisa de mestrado dela é sobre o protagonismo político das mulheres do MST. Olha, que importante, Vanessa. Gostaria muito que tu falasse aí uns 3 minutos para a gente, de como é que tu está vendo, qual é a tua experiência aí para nós. Fica à vontade. Tá bom. 3 minutos, pode ser? Pode ser sim. Bom dia a todos, então. Primeiro, agradecer a Valéria pelo convite, eu me senti muito honrada por participar desse espaço, especialmente pela imensidão do trabalho que a Comissão de Direitos Humanos vem fazendo em Passo Fundo. Eu hoje já não moro mais em Passo Fundo, mas no tempo que eu morava aqui acompanhava bastante, enfim, e agora mesmo de longe, e também por ter sido o convite feito pela Valéria, que é uma pessoa que eu admiro muito e que, enfim, é um exemplo para mim de mulher trabalhadora, lutadora e que também se insere nesses espaços políticos que são muito importantes e que a gente, como mulher, historicamente excluídas dessa esfera pública, a gente precisa disputar cada vez mais, sempre levando em consideração essa questão que a Valéria muito bem já pontuou, que não basta ser mulher, né? A gente tem que ter os nossos interesses enquanto mulheres feministas, mulheres trabalhadoras, muito bem delineados para ocupar esses espaços, de fato, com propósito, né? Então, eu combinei com a Valéria que eu ia trazer um pouco em que pese a minha pesquisa da dissertação do mestrado, como a Valéria falou, ela gira em torno do protagonismo das mulheres do MST. A fala que eu vou fazer hoje é basicamente sobre a questão da violência contra a mulher nesse tempo de pandemia. Muitos dados, muitas plataformas, muitos sites já têm divulgado, né, os números, e houve um aumento muito significativo da violência contra a mulher nesse período, e esse aumento ele se dá por muitos fatores, né? Um dos fatores que a gente pode pontuar é essa questão de que, historicamente, a esfera doméstica, que hoje está sendo ocupada por todo mundo, já que existe essa impossibilidade de circulação, enfim, que quero eu acreditar que a maioria das pessoas estão respeitando, mas que a gente sabe que, né, existem as pessoas que estão furando o isolamento e tudo mais, estão fazendo pouco caso e estão achando que é só uma gripezinha, né, como o presidente da República vem dizendo, né, que é uma lástima. Esse espaço doméstico, historicamente, ele foi destinado às mulheres, né? Existe uma separação que advém da modernidade sobre esfera pública e esfera privada. A esfera pública sempre ocupada pelos homens e a esfera doméstica sempre ocupada pelas mulheres. E nessa situação de pandemia, a esfera doméstica ela acaba sendo ocupada pelos homens também, que estão reclusos em casa. E tem muitos pesquisadores fazendo levantamentos, enfim, sobre essa questão e apontando que essa necessidade de ficar recluso em casa tem tolhido, de certa forma, os homens da sua masculinidade, né? Do seu fator de provedor do lar, da pessoa que sai de casa para buscar o sustento da família. E isso tem feito com que muitos homens se tornem muito mais agressivos, né? E acaba descontando nas pessoas que historicamente são mais frágeis dentro da família, que a gente sabe que não é verdade, né? Porque se a gente for considerar tudo que a mulher desempenha dentro do lar em relação à família,
é um papel fortíssimo, extremamente necessário, e que nesse tempo de pandemia fica muito mais claro, né? Sem o trabalho de reprodução, que é o trabalho desenvolvido pelas mulheres, não existe vida. Não há vida que se mantenha sem o trabalho de reprodução. Então, esses homens, eles acabam se sentindo tolhidos da sua masculinidade e descontando isso nas mulheres e muitas vezes nos filhos também. Então, isso tem gerado um aumento muito grande na questão dos casos de violência contra a mulher, e é sempre importante lembrar que quando a gente divulga algum dado, a gente parte dos dados que são notificados, né, das pessoas, das mulheres que conseguem fazer a denúncia desses casos. E acaba muitas vezes, a Valéria está me dizendo, tem 1 minuto, vou fazer rapidinho. Muitas vezes, então, tem muitas mulheres que não conseguem, né, fazer essa denúncia. Então, só para trazer bem rapidinho aqui alguns dados para vocês que eu juntei, o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com a empresa Decode, feito a pedido do Banco Mundial, revela um aumento de 431% em relação às brigas de casal por vizinhos em rede social em fevereiro e abril desse ano. Então, foram 431% mais de brigas relatadas por vizinho em rede social. Então, e essa é uma questão importante de trazer também, porque no meio rural as mulheres não têm essa vantagem, né? No meio rural, a violência contra a mulher, ela acaba sendo muito mais pesada, sendo muito menos notificada, porque ela não tem o apoio dos vizinhos que estão perto, né? As propriedades normalmente são distantes, e aí, então, fica meio desassistida nesse sentido, né? Então, nós temos também os dados da Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado, que vem dizer que agora, em maio de 2020, foram registrados 2.276 ameaças, 1.207 lesões corporais, 92 estupros, 6 feminicídios consumados e 37 tentativas, só aqui no Rio Grande do Sul. Então, para dar uma dimensão do quanto isso é assustador, né? E aqui em Passo Fundo eu fiz esse levantamento, nesse mês de maio foram registradas 67 ameaças, 30 lesões corporais e 2 estupros. Então, para o tamanho da cidade também já é um número elevado, né? Então, são questões assim que, de fato, agora, nesse período, se tornam mais evidentes, se tornam muito mais... porque a mulher está reclusa, muitas vezes, no mesmo espaço que o seu agressor, né? Mulheres que já eram vítimas de violência antes da pandemia, agora tem essa questão ampliada por estarem no mesmo espaço. Eu vou terminar por aqui, depois a gente pode conversar mais também, eu tenho mais alguns dados. Isso, Vanessa. Nossa, estou aqui pensando que pena que o tempo é o nosso maior inimigo. Nossa, mas vamos pensar em outros espaços, aí, outras oportunidades. Mas fica aqui com a gente. Eu quero convidar também agora para falar um pouquinho sobre como é que ela está vivendo nesse período de pandemia, a Eva Marilene Sandri Xavier. Ela tem 49 anos, é uma mulher negra, mãe e empregada doméstica, uma amiga muito querida, minha e da Lu principalmente, companheira aí de muitas lutas. Mari, eu gostaria muito que tu contasse um pouquinho rapidamente aqui para nós, a Lu te ajuda ali na questão do tempo, Lu, como é que tu está vivenciando, como é que está o teu trabalho, a tua renda, você está conseguindo acessar, por exemplo, aquela ajuda, aquele programa do governo de R$ 600? Conta um pouquinho para nós, Mari, faça favor. Fica bem à vontade. Todos aqui são todos os amigos, Mari. Em meu lugar, quero dar bom dia a todos. Ele mora lá no bairro São José. Pode falar. Em meu lugar, quero dar bom dia a todos. Agradecer a Valéria também pelo convite, que é muito querida, amiga, né? E como que eu estou vivendo, assim, a respeito dessa epidemia. Antes eu tinha 15 faxinas na semana, agora não tenho nenhuma. E também ninguém está pagando, né? Só uma que está pagando. E também o que está acontecendo, o dinheiro que entra é para comida. As contas estão tudo paradas, não dá para pagar conta, senão falta para água e luz. E está bem difícil, porque não tem trabalho, né? E cada vez vai ficando pior, né? Vai aumentando a epidemia. E está bem complicado, assim, né? A respeito do racismo também, né? Pouca coisa a gente vê, né? Assim, algumas pessoas a gente vê, né? O racismo no ônibus, né? E contra os negros, né? Às vezes tem... os
os africanos, no caso, né? Que eles sentam num banco, o branco já não quer sentar no banco deles. Contra o racismo é isso que eu estou percebendo. E os 600 Mari, reais, Mari, você escreveu? Eu me inscrevi no auxílio, sim, mas eu ainda estou em análise e não consegui receber ainda. Aí tem tua filha também, que Tem a recebe minha o Bolsa Família, Daí, e também não conseguiu auxílio. a minha filha também recebe o Bolsa Família e ela não conseguiu ainda. Já tem o bebê. Tá bem complicado. Certo, Acho que é Mari, querida, importante, era isso? Mari, você falava antes para nós, assim, que antes a Mari fazia, tipo, 15 faxinas, né, Mari? Eu recebia, tinha uma renda semanal, assim, entre 1.200 e 1.500 reais. Que a Mari trabalha lá, faz 2, 3 faxinas por dia. E hoje... Hoje não tem nenhuma faxina. Então, a renda foi... E é basicamente tu que sustenta a casa, né? É a chefe da família. Caiu bastante. Não tem renda. Só tem uma renda. Então, de 1.200, 1.500 reais por semana, tá com 100 reais por semana. Então, é... bem complicado. Certo, Mari. Querida, obrigada. Por enquanto, Mari, fica aqui com a gente um pouco aí, tá? Tá bom. Meu Deus, que triste. Me lembrei agora de uma questão, depois eu coloco ali para vocês. Tá, agora nós gostaríamos de ouvir, então, a Camila Severo, que ela é graduada em Filosofia, tem pós em Educação e Direitos Humanos pelo IFIB, é técnica em RH, pequena empresária, ela e o Aristeu, eles têm uma empresa de material de limpeza, mas como ela mesma faz questão de dizer, em primeiro lugar, ela é mãe cuidadora do Miguel. Camila, tu nos escuta? Sim, bom dia. Oi, Camila? Sim. Oi, bom dia, minha querida. Nós gostaríamos muito de ouvir um pouco de você também, como é que está agora, principalmente nessa questão do Miguel, como é que tu está vendo a questão do SUS, os direitos das mulheres, você enquanto mãe. Conta um pouquinho, em 3 minutos, o tempo é pouco, Camila, mas eu acho que dá para nós fazer muita coisa aqui, trocar aí um pouquinho das nossas experiências. Com certeza. Bom dia, então. Bom dia, então, a todos. Agradecer muito, Valéria, pelo espaço e dizer que estou muito feliz de estar com muitas pessoas conhecidas, amigos, familiares, professores, muita gente bacana e que nos conhece e sabe um pouquinho da nossa trajetória também. E contar que realmente, assim, a vida deu um salto, né, digamos assim. Na verdade, saltos são para cima, né, e são bons. A vida tem dado uma caída, digamos assim, né. Claro que só temos a agradecer pela saúde e pela qualidade de vida que a gente, por mais simples que seja, mas que a gente consegue ter, né, diante de tantas situações que a gente vê hoje em dia. Mas, assim, tentar ser o mais breve e sucinto possível e comentar sobre essa questão da pandemia e como nós, né, enquanto família, falo nós porque, assim, eu não sou o que sou hoje, não tenho o que tenho hoje, se não fosse muito pela minha família, pela minha base, meu esposo, minha mãe, meus irmãos e amigos, enfim, todo mundo que está sempre junto com nós, principalmente nos últimos 3 anos em que a gente começou a passar por uma fase um pouco mais complicada, que foi o nascimento do nosso bebê, muito desejado e querido, que é o Miguel. O Miguel teve algumas complicações, eu tive complicações na gestação, e o Miguel nasceu muito prematuro, e devido a isso ele teve paradas cardíacas que resultaram em uma paralisia cerebral, que acabou deixando ele com algumas sequelas bem graves, motoras, físicas, respiratórias, enfim. E nesse momento, então, como para ser o mais sucinto possível, a gente depende de muitas coisas e de muitas atividades e de muito cuidado para que o Miguel minimamente viva bem, tenha uma boa qualidade de vida. As pessoas às vezes acham, ai meu Deus, mas as pessoas exageram, não é tudo isso. Só quem passa para saber o que significa você ter que acordar e ver se o seu filho está bem, se está vivo porque está respirando. O princípio básico.
que é respirar para poder acordar, para poder se mexer, para poder fazer as outras coisas. Então, assim, em função disso tudo, eu tenho, né, um histórico, uma carreira, sempre trabalhei, sempre estudei, gostei muito, gosto muito disso, mas o meu desejo muito era ser mãe, e assim, como aconteceu tudo e o Miguel veio necessitando um pouco mais desse cuidado, eu abri mão dessa outra parte, enquanto mulher, para ser única e exclusivamente mãe. E, claro, provedora, né, e companheira e auxiliar do meu esposo nesse pequeno comércio que a gente tem. Nesse sentido, a nossa renda formal, na verdade, passou a ser mais informal, né, porque a gente depende daquilo que a gente faz. Nós temos os nossos produtos na nossa casa, a gente atende a domicílio, a gente até tinha um espaço físico, né, de loja, comércio, mas isso envolve muito, muito dinheiro, e pela condição de ter que estar cuidando, enfim, do meu bebê, a gente não tinha como manter esse espaço, pela questão do horário, pela questão, enfim, de tudo. E para que eu pudesse garantir minimamente a saúde do meu filho, da minha mãe, que também é uma pessoa idosa, que me ajuda muito, mas que também é do grupo de risco, né, nessa questão da pandemia, eu me isolei por 2 meses, única e exclusivamente com ela e o meu filho no interior de Passo Fundo, para tentar preservar o que de mais caro eu tenho, que é a vida deles e a saúde dele, principalmente do Miguel. O Miguel, devido a todas as complicações, usava traqueostomia e usava gastrostomia, então ele dependia da válvula na traqueia para respirar e também no estômago para comer. E em fevereiro desse ano a gente teve a bênção, depois de 1 ano, dele poder retirar isso, depois de muito tratamento, fisioterapia e dedicação exclusiva a ele. Então a gente estava, quando iniciou tudo isso, o Miguel estava com esses 2 orifícios, digamos assim, do corpo abertos. Então, o risco dele pegar qualquer tipo de contaminação era muito grande. E devido a isso, e por indicação médica, a gente parou tudo. Parou visita, parou fisioterapia, parou fonoaudiologia, tudo. Basicamente, o Miguel só podia ter contato com quem mais fosse necessário. No caso, eu, a mãe. Ou um cuidador. Mas, como eu disse, eu faço isso para ele. E a gente ficou isolado. E por causa disso, graças a Deus, ele ficou super bem, a gente está super bem, mas a questão da renda, é claro, é bastante prejudicada. Ao mesmo tempo em que a gente não tinha os gastos, né, com físio, fono, essas coisas que ele faz, porque nem tudo a gente consegue pelo Serviço Público de Saúde, que é, fazendo um parêntese bem rápido, nesse momento, todos os serviços públicos de saúde nessa área também estão fechados, e não, como a gente comentava, não por culpa de ninguém e nem por governo, é por um cuidado mesmo. Não tinha como, por exemplo, a ACD funcionar com atendimento a crianças especiais, a idosos, né, com necessidades especiais, num momento em que o contágio era muito grande. Camila, queria dar mais meio minuto, faz favor. Sim. Meio minuto, faz favor. Infelizmente, o tempo... Não, tudo bem. Quer votar? Desculpa. Vai lá. É que são tantas coisas que, né? Então, assim, a gente, né, teve ficando isolado, diminui a renda. Não tive, em função de ter esse pequeno comércio, a gente não se enquadra para poder ter essa ajuda, esse benefício do governo. Então, assim, graças a Deus, tenho, né, meu marido, que trabalha muito e a gente consegue prover o nosso sustento, mas, assim, tem que ser tudo muito, muito controlado e, na verdade, assim, tudo mudou. Para a gente que é um desafio você largar a tua profissão, o teu trabalho para fazer isso, mas no nosso caso era questão de vida ou morte, então a gente teve que fazer uma escolha. Bom, ou se trabalha ou se cuida, no caso do nosso filho que tem necessidades especiais. Então, nesse sentido, a gente sentiu isso muito forte, porque, na verdade, diminui renda, diminui, enfim, o trabalho, e acaba que nem todos os direitos são garantidos, né, Valéria? Enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto filho e família. Verdade, Camila, querida. Infelizmente.
É sofrido. Nossa, obrigada por enquanto, Camila. Beijo. Beijo. Então, vamos lá. Em seguida a gente pede, então, para a Gise Lacorte, a Gisela. Ela é professora de língua portuguesa e redação, doutora em letras pela UPF, e bem legal, porque a Gise tem feito um trabalho aí nos temas no tema de redação, né, Gise? Sobre a violência contra a mulher durante a pandemia. Ela faz bastante debate com os alunos também. Eu sei que você também faz um trabalho bem legal na questão da mulher rural também, Gise. Fala um pouquinho para a gente aí como é que vocês, o que tu está vendo aí, o que tu vivencia. Fique à vontade. Bom dia a todos vocês. É um prazer estar aqui participando, né, nesse momento. Agradeço muito, então, ao convite da Valéria, e a Valéria é uma figura, para mim, que significa empoderamento feminino, que eu tenho a origem semelhante à dela, a questão do interior, do meio rural, da dificuldade de acesso à educação, da dificuldade de um espaço, né, na sociedade e tudo mais. Então, é uma questão que a Valéria discute, né, o lugar da mulher aí rural, e aí eu acabo me identificando muito, né, com o trabalho dela. Bom, primeiro a Valéria começava falando das oportunidades, né, que a gente está perdendo aí, a mulher está perdendo uma série de direitos, né, e um dos direitos aí está relacionado com certeza à educação. Então, já que eu estou no lugar de fala enquanto professora, né, eu tenho todo um histórico de formação que veio por meio dessas oportunidades, né, do governo, aí, todo um governo que investiu em educação e que isso está sendo, né, roubado como direito. Fiz a minha graduação em letras na Universidade de Passo Fundo como ProUni, fiz mestrado por meio, né, da bolsa CAPES, fiz doutorado por meio de bolsa, e essas bolsas, infelizmente, né, estão sendo cortadas. Os programas de pós-graduação da UPF estão sofrendo isso, né, e tudo mais. Então, a gente percebe o quanto as coisas podem ficar mais difíceis no futuro em relação à questão de direitos, né, sobretudo da mulher. Porque eu vejo como uma maneira de empoderamento para as mulheres por meio da educação, né? Então, a gente vai chegar nesse empoderamento por meio da educação. Então, se eu estou ocupando esse lugar hoje, que eu tenho um lugar de fala na sociedade aí, foi por meio, né, do acesso, das oportunidades. Eu tento cumprir o meu papel, me sinto como privilegiada nesse momento de pandemia. Está sendo bem difícil, porque eu estou sobrecarregada, eu estou exausta, tá? É muito cansativo. No início a gente conversava informalmente sobre isso, né, do quanto um professor tem que trabalhar muito mais para conseguir garantir as aulas aí, né, online. Eu faço aulas por videoconferência o tempo todo, eu disponibilizo materiais o tempo todo, então isso é muito cansativo. Mas eu sou privilegiada nesse momento, né? Por quê? Porque eu tenho um trabalho, né? Então eu consigo garantir as minhas contas porque eu tenho um trabalho. Enquanto que eu vejo tantas outras mulheres, né, como depoimento, né, da trabalhadora doméstica que está sem receber. Então, tudo isso que está acontecendo em relação à mulher nesse momento, aumento da violência, isso é prova do que a gente tem um trabalho gigantesco ainda pela frente, né? Que o professor tem uma função. Tenho tentado fazer isso, né, por meio de debates. Eu trabalho num pré-vestibular também, né, com temas de redação, e esses temas aí para falar da questão da mulher, tá? Da mulher negra, da mulher que está em situação que está vulnerável nesse momento por condições econômicas e tudo mais. Então, tenho procurado, é o que eu consigo fazer nesse momento, a problematização. Trabalho com um grupo privilegiado, né, de jovens e adolescentes aí que tem uma situação econômica boa, né, mas eu acho que esses indivíduos precisam ter uma formação para enxergar que existem outras esferas sociais que necessitam ser olhadas, e que tem algumas pessoas que têm mais voz, portanto, elas são responsáveis por isso, né? Então, a minha problematização é sempre em relação a isso, e quem tem voz na sociedade precisa falar em nome daqueles, né, que não conseguem, tá?
Eu acho que o tempo já foi, tem muita coisa para falar, mas eu acho que tem muita coisa para ser problematizada em relação à mulher ainda. Obrigada, Valéria, tá? Gostaria de falar mais, mas... É o tempo, meu Deus, que pena. Mas vamos lá. Agora sim, com muito, muito orgulho mesmo, eu quero convidar essa jovem, minha amiga também, a Patrícia Silveira da Silva, para conversar com a gente. A Patrícia, ela é advogada, integrante do Instituto Libertarte e da RENAP. A Patrícia tem uma história bem legal aí, né, Patrícia, na questão do cabelo, que ela se redescobriu aí, né, no último período, que me marcou muito a tua história, Patrícia. Então, se tu pudesse falar um pouquinho para a gente também, fica à vontade, o microfone é teu. Bom dia, pessoal. Então, como a Valéria me apresentou, eu sou a Patrícia, sou advogada, e eu quero agradecer o convite, né, por estar aqui hoje conversando com vocês. Então, só para, antes de eu falar um pouquinho sobre a minha experiência, pessoal, eu só queria fazer uma complementação ao que a Vanessa estava falando sobre a violência doméstica, sobre questões das mulheres. É importante a gente fazer um recorte de raça, né, nesse debate que você falou de violência, porque o crescimento da violência doméstica contra a mulher negra já vinha crescendo muito, antes mesmo da pandemia, né? Então, o isolamento social vai fazer com que isso aumente, com certeza, mas, por exemplo, as trabalhadoras domésticas que a gente estava falando, elas não têm o direito de ser, não têm esse direito de isolamento social, né? Conforme a Mari falou, está sem faxina, ela falou no relato dela. Qualquer pessoa que chamasse ela para ir trabalhar, ela teria que ir, porque ela vai precisar desse dinheiro, já que ela não está tendo auxílio do governo. Então, a gente precisa problematizar também essa questão de que o isolamento social está sendo um privilégio, né? Então, eu tenho meus pais que eles trabalham praticamente todos os dias. Eu não posso dizer que a minha mãe está isolada, porque ela é autônoma, o meu pai é a mesma coisa. Então, às vezes, eu me sinto com essa carga de ter que ser responsáveis por eles também, sabe? Então, é uma coisa muito, muito pesada. Então, eu sou advogada, me formei, assim como a Gisela também foi pelo ProUni. Eu me formei em final de 2018. E aí eu tô advogando, mas eu ainda tô começando. Então, ainda a minha estabilidade financeira não está, tipo, naqueles... Então, às vezes eu sinto que eu preciso me estabilizar para poder ajudar os meus pais, sabe? Então, é uma coisa bem complicada, assim, né? Mas eu vou falar um pouquinho, então, da minha experiência, já que a Eva Valéria pediu para falar do meu cabelo. O que que aconteceu? Eu fiz um relato lá no Facebook, mas o que que aconteceu? Aqui em Passo Fundo, eu não tinha muito contato com pessoas negras, né? Como vocês sabem, aqui a população majoritariamente são pessoas brancas. Então, desde os 12 anos, eu alisava meu cabelo. A minha, na verdade, foi mais, assim, insistência da minha mãe, acredito eu, para eu não sofrer experiência de racismo na escola e tudo mais, né? Então, eu alisei com 12 anos, e aí, para mim, era naturalizado ter o cabelo liso, né? Enfim. Aí, em 2018, eu fiz uma viagem com um grupo de pesquisa lá da IMED, né, que eu sou formada em Direito pela IMED. Nós fomos para Brasília participar de um evento. E lá nesse evento eu comecei a ter mais contato com as mulheres negras e comecei a me questionar de quem eu sou, sabe? Porque a fase do embranquecimento, que a gente chama, né, faz com que a gente não se reconheça como ser humano, sabe? Então a questão do cabelo é muito importante. Então na época que eu alisava, né, eu estava num lugar embranquecido, digamos assim. E aí, a partir disso que eu tive contato com outras mulheres negras, eu comecei a ver como meu cabelo era bonito, comecei a me aceitar. E todo um trabalho de reconhecimento que foi feito para eu conseguir assumir ele. Aí, em época de pandemia, eu já estava em transição, mas ele estava comprido. Aí, o que acontece? Ele fica crespo, cacheado na raiz e liso o resto, né? Aí, em isolamento social, eu comecei a pensar, gente, por que eu tô com esse cabelo? Eu comecei a me questionar. E aí eu fui lá e cortei, tirei todo o cabelo liso, né? Agora ele tá crescendo, né? Então, foi uma fase muito, assim, dolorosa, né? Cortar o cabelo, tudo assim. Mas ao mesmo tempo é libertador. Eu tô me sentindo, tipo, muito mais leve, eu tô me reconhecendo. E eu começo a me questionar o porquê que eu fiz isso comigo, sabe? Então é bem chocante, assim, né? Mas, então, eu só queria reforçar agora que isolamento social, para mim, está sendo muito importante a questão de fazer terapia, sabe? Eu sou privilegiada por isso, então eu acho que a terapia é muito importante para a gente conseguir manter a saúde mental, né? Já que ou a gente acaba surtando por causa do vírus, mas é importante
fazer terapia e cuidar de nós mesmos, né? Nesse sentido. Acho que já deu meu tempo, né? Já? Já, obrigada. Só uma dúvida, a terapia mental que tu está fazendo, Patrícia, é pelo SUS ou é particular? É particular. É convênio? Não, é particular mesmo. Tá. Tu tentou pelo SUS ou não? Não, não tentei. Ah, tá. Tu não sabe se tem, se está à disposição, então, Não das tem. mulheres, tu não sabe. Não. Só para nós ter essa informação também, para a gente ter uma ideia. Mas obrigada, Patrícia. Imagina. Fica aí com a gente. Tá. Nossa, gente, eu tô aqui. Eu precisava, bom, ainda bem que o Paulo está gravando, porque, nossa, dá para escrever um livro com a fala dessas mulheres maravilhosas. Eu estava aqui, procurei anotar os pontos principais aqui, por exemplo, da Vanessa, que 431% aumentou, né, Vanessa, o número de relatos em relação à briga de casais, relatos nas mídias sociais de vizinhos desses casais. A Mari nos diz que de 15 faxinas que ela fazia, agora ela não faz nenhuma. Que ela não, nenhuma das patroas também está pagando para ela ficar em casa, ter a renda, né, pagar suas contas. Então, o dinheiro não está entrando, as contas estão atrasadas, o que eles têm de dinheiro dá mal, muito mal para a alimentação. Ela sente o aumento do racismo nos ônibus, não conseguiu ainda acessar o programa do governo do auxílio emergencial. Olha a gravidade, gente. Na fala da Camila, ela traz para nós, inicialmente, a importância da solidariedade, que ela sente no grupo familiar, e na sociedade e nos amigos. Nos fala também da informalidade da renda, que precisou se isolar para garantir a vida do filho. E é isso a realidade das mulheres durante a pandemia. É se isolar, é perder emprego, é perder a dignidade, é perder os direitos para garantir a vida dos seus. Nos fortalece aqui a questão que diminuiu a renda e que, para ela, tudo tem sido uma questão de vida e morte. Não é só para ela, né, gente, que tem um filho especial. Eu escutava essa semana ali um relato de um grupo de deficientes numa live, nossa, me choquei também, sabe? Tem muita coisa que está acontecendo e é isso que a Giza fala, né? Quem tem voz tem que falar por quem não está conseguindo gritar, né, Giza? E na fala da Giza, ela nos relata aqui o empoderamento por meio da educação, que não é porque tem uma pandemia também que nós vamos deixar de lutar pela educação, né, Giza? E nos diz aqui que devido ao trabalho remoto e toda essa mudança que teve, ela está exausta. E é isso, essa palavra é perfeita para nós, as mulheres estão exaustas. O nosso trabalho doméstico aumentou de cuidado, de sair do isolamento, de ter que procurar emprego, é exaustão mesmo, é o dobro de trabalho para as professoras, as enfermeiras, que são 80% aí que estão na linha de frente da questão da pandemia, que são mulheres, as agentes de saúde, estão exaustas, sim. A Patrícia, querida, a fala dela muito importante, e relembrando que o isolamento social está sendo uma questão do privilégio, né, Patrícia? E realmente, tu tem razão. Quem está trabalhando em casa, conseguindo trabalhar de forma remota, é um privilégio. Nós somos privilegiadas. E importante o que tu coloca, Patrícia, você é tão jovem, iniciando a tua vida profissional, né? Com tantas esperanças, e agora a gente sabe da incerteza. Eu tenho 2 jovens em casa, entende? Que tinham tantos sonhos e agora são muitas incertezas, e o que tu relata aqui para nós, da tua preocupação em ajudar no sustento dos pais. Isso é muito importante, quantos jovens que, além de si, né, de pensar na sua renda, tem que pensar no sustento dos pais, em ajudar, em ter estabilidade, esse sonho, essa utopia da gente querer ter essa estabilidade financeira e poder retribuir minimamente o que os pais já fizeram para a gente, né? E agora está tão difícil. E relembrando essa questão do lugar do embranquecimento e da saúde mental, que são temas muito caros para nós, mulheres, e para as negras, agora nesse período tão difícil, né, de aumento do racismo, de sair do armário, né, do racismo velado, sair do armário e se acharem no direito de voltar a abertamente dizer que quem é melhor e quem é pior. Paulo, eu acho que passo a palavra para ti, Paulo,
acho que a gente conseguiu mais ou menos, dentro do tempo que tu tinha colocado, fazer um breve relato aqui, pedir desculpa para essas mulheres que, nossa, teria que ter 1 hora para cada uma aqui, pelas experiências que vocês têm. Mas eu devolvo a palavra para ti, então, Paulo.